você que é aluno do terceiro ano do segundo grau, vamos comentar sobre o processo de urbanização do Brasil. O Brasil ele passou a ser considerado um país urbanizado a partir de 1970. O recenseamento feito em 1970, a população urbana já foi superior à população rural, que tornou o país, assim, um país urbanizado. Então, urbanização é a chegada do homem do campo para morar, para viver, para habitar a cidade. Para que haja urbanização, é necessário que o homem saia do campo, isso é chamado êxodo rural, e venha residir, morar na cidade. Você pergunta, aquelas pessoas que nascem na cidade, né? Isso é urbanização? Não. É crescimento da população urbana. Só é urbanização, só ocorre urbanização quando o indivíduo sai do meio rural, né, para viver, para morar, e habitar definitivamente na cidade. Hoje ocorre muito, por conta da violência, de pessoas saírem do meio dos grandes centros e morar no interior, morar lá no sítio e tal. Isso é êxodo urbano, o nome disso. Êxodo urbano, tá? Então tem o êxodo rural, saída do homem do campo para morar na cidade, e o êxodo urbano, saída do homem do meio urbano para morar no meio rural, né? E se a gente perguntar para você, se eu perguntasse para você, o que é a cidade? Se o Enem, na prova de redação, faça uma redação, dizendo o que é cidade. O que seria que você iria escrever? O que é cidade? Olha, o Brasil tem algumas leis, né? A lei... a Constituição, por exemplo, né? A Constituição, ela diz que cidade, tá, é toda sede de um município que apresenta um poder político constituído, né? Mas isso é muito vago, né? Só por isso aqui não dá para você dizer o que é uma cidade, né? A Lei 10.257, essa Lei 10.257 foi chamada de Estatuto das Cidades. Nem mesmo esta lei, ela destrincha, define, né, o que é cidade. Ela, inclusive, ela regulamenta a ocupação do solo urbano, ela cria o plano diretor, ela regulamenta a cobrança de IPTU, mas nem ela mesma traz assim uma definição que é a cidade, né? Então a gente pode dizer, né, assim, dá um conceito para a cidade, mas cada um dá um conceito pessoal, né? Vários países do mundo, principalmente os países europeus, eles apresentam um conceito definido, né, do que é uma cidade, o que é considerado uma cidade, né? Existem países na Europa que dizem que, por exemplo, a França, para considerar uma cidade, tem que ter 20 mil habitantes, né? O Brasil não tem uma lei específica, né, determinando quantos habitantes deva ter uma cidade.
Então, nós temos duas cidades do Brasil, uma em Minas Gerais e outra no São Paulo, e são muito pequenas, não tem nem 500 habitantes. Né? Quer dizer, você em pé, você vê a cidade inteira. Né? Uma cidade minúscula, né? Muito pequena. E nós temos o próprio São Paulo, né? Com 12 milhões, né? 12 milhões de habitantes. Eu lembro, você pega aquela região ali em torno de São Paulo, chega envolvendo a chamada área metropolitana, que chama assim a Grande São Paulo, que ela chega a 25 milhões de habitantes. Né? Rio de Janeiro tem quase 8 milhões de habitantes. Nós temos cidades gigantescas. Né? São Paulo, né? É a terceira maior cidade do mundo. Né? Uma cidade global. Né? Uma cidade gigante. Né? Então, se perguntar para você assim, o que é a cidade? Olha, a cidade é um aglomerado de casas, né? Onde não é um aglomerado de casas, né? Tem casa na frente, tem casa atrás, do lado, do outro, né? Onde há uma relação de vizinhança, né? Onde predominam, né, as atividades secundária e terciária da economia. Secundária é a indústria, terciária é o comércio, que apresenta uma infraestrutura com equipamentos. Essa infraestrutura, né, seria a distribuição de água, distribuição de luz, circulação de ônibus, etc. Os equipamentos são as coisas materiais que você encontra na cidade. Né? Ela é a sede do município, é dotada de um poder político constituído, ela apresenta uma população, né, que tem um intenso contato social, e as pessoas são mais receptivas às inovações. Né? Então você vê que na cidade as pessoas aceitam as mudanças, as inovações com mais naturalidade. Né? O pessoal do interior não. Apesar, né, de já ter energia, televisão, o celular, né, em tudo quanto é interior do Brasil, mas as pessoas ainda, né, do interior, do meio rural, eles não aceitam as inovações tal como as pessoas da cidade. Né? Então, se você, por exemplo, disser assim, vamos inventar aqui, seu João, o José vai botar, o José, seu filho, vai botar um brinquinho na orelha. O que é que o senhor acha? Ele diz, rapaz, se esse cara chegar aqui com um brinco, corta a orelha dele. Né? Então, você vê que as pessoas do meio rural, eles não aceitam as inovações. Mas a pessoa da cidade, se disser, não, normal. Né? Eles são mais receptivos. Né? E não esqueça que a cidade ela apresenta ruas, avenidas, praças, né? Que isso foi o que eu falei agora há pouco. Né? É infraestrutura e equipamentos. A infraestrutura é aquilo, né? As ruas, as praças, elas ajudam, né, a circulação de pessoas. Né? Os equipamentos, né? Os equipamentos são aqueles objetos ou bens materiais. Tá? A infraestrutura, por exemplo, é a escola, o equipamento é o prédio da escola. Né? Todos aqueles objetos que estão ali dentro, carteira, mesa, ventiladores, etc. A infraestrutura é a educação, falei, equipamento é a escola, a infraestrutura é
o fornecimento de energia, o equipamento, é o poste, os cabos, né? Toda aquela rede. Então, a cidade ela tem infraestrutura e equipamentos, não é mesmo? Bem, as cidades, elas apresentam uma classificação, né? São várias as classificações que nós podemos fazer em uma cidade. Então, nós vamos tecer algumas classificações aqui. Quanto à origem, por exemplo. Quanto à origem, uma classificação da cidade, quanto à origem. Elas podem ser espontâneas, né? Que a maioria das cidades do mundo, né, elas são espontâneas, surgiram espontaneamente, ou por um forte militar, ou por uma fazenda de gado, ou por um troncamento ferroviário, né, ou por causa de um porto, né? Então, essa infraestrutura, né, aliás, quanto à origem, elas podem ser espontâneas, a maioria das cidades do Brasil, né, são espontâneas, ou planejadas, né? Quando ela é planejada, então aí a área onde ela foi construída foi previamente escolhida, né? Previamente escolhida. Na próxima aula, nós vamos então continuar, né, com comentando a classificação das cidades, né? Então, nós vamos falar novamente da origem, quanto à origem. Um abraço.